Bem-vindos ao Contexto Universal. No episódio de hoje, mergulharemos nas intrigantes pirâmides do Egito, verdadeiras maravilhas que desafiam o tempo e continuam a inspirar fascinação. Vamos explorar como essas estruturas magníficas foram construídas e algumas teorias que cercam esse mistério arquitetônico. Construção das pirâmides. As pirâmides, como a de Kéops, foram construídas há milhares de anos sem tecnologia moderna. Estima-se que os egípcios utilizavam engenharia avançada para empregar uma combinação de força humana, engenho simples e conhecimento astronômico para estas construções. Escavação e nivelamento. Antes de começar a construção da pirâmide, era necessário criar uma base sólida e nivelada. Isso envolvia a escavação do solo para criar uma área plana onde a pirâmide seria construída. Os egípcios antigos usavam ferramentas simples, como picaretas, enxadas e cestos, para cavar e remover o solo. A escavação era realizada com grande precisão, com os egípcios utilizando métodos rudimentares de medição, como cordas e estacas, para garantir que a base da pirâmide fosse nivelada e geometricamente precisa. O nivelamento era essencial para garantir a estabilidade e a simetria da pirâmide. Uma base nivelada ajudava a distribuir o peso de forma uniforme e contribuía para a precisão do alinhamento da estrutura. Os egípcios utilizavam níveis de água, instrumentos de medição simples e técnicas astronômicas para garantir que a base da pirâmide fosse nivelada de maneira precisa. A engenhosidade dos construtores das pirâmides, que, com recursos limitados, conseguiram realizar escavações e nivelamentos precisos para criar as bases impressionantes dessas estruturas monumentais. O conhecimento técnico e a habilidade envolvidos na realização dessas tarefas são um testemunho da engenhosidade da civilização egípcia antiga. Transporte das pedras. O transporte das pedras usadas na construção das pirâmides do Egito é um aspecto fascinante e ainda objeto de especulação, pois as pedras da base das pirâmides poderiam chegar a ter dezenas de toneladas. Então, algumas teorias foram propostas ao longo do tempo, embora nenhuma delas tenha sido confirmada de maneira definitiva. Aqui estão algumas das teorias mais discutidas. Troncos de madeira. Uma teoria é que os egípcios poderiam ter utilizado troncos de madeira sob as pedras para criar um tipo de trilho, permitindo que as pedras fossem roladas. Mas há algumas controvérsias quanto a essa teoria. Algumas críticas destacam a escassez de árvores adequadas no Egito Antigo para fornecer tantos troncos. Não havia vegetação suficiente para isso. Água para amolecer a areia. Outra teoria é que, ao umedecer a areia à frente das pedras, os egípcios poderiam ter facilitado o deslizamento delas sobre a superfície molhada, diminuindo a aderência com o solo. Porém, alguns questionam a logística de transportar e armazenar grandes quantidades de água no deserto. Rolos de pedra. Pesquisadores também teorizam que os egípcios podem ter usado cilindros de pedra como rolos para mover as pedras. Esses cilindros seriam colocados à frente da pedra, e ela seria rolada sobre eles. Mas ainda há debates sobre como os egípcios teriam movido os cilindros à frente da pedra. Elevação das pedras. A questão de como os egípcios levantavam as pedras para a construção das pirâmides é um ponto de discussão e especulação entre arqueólogos e historiadores. Diversas teorias foram propostas ao longo dos anos, e algumas das mais notáveis é a elevação das pedras através de rampas. As rampas seriam construídas gradualmente ao lado da pirâmide, à medida em que sua construção fosse avançando. Elas podiam ter sido retas, ou em forma de uma espiral. É importante notar que não há consenso absoluto sobre qual dessas teorias é a mais precisa, e é possível que os egípcios tenham usado uma combinação de métodos dependendo das circunstâncias e das fases da construção. Infelizmente, devido à falta de evidências diretas e à erosão ao longo dos milênios, a resposta definitiva permanece elusiva. A complexidade e engenhosidade da construção das pirâmides continuam a intrigar estudiosos e entusiastas, tornando-as um dos maiores mistérios arqueológicos da história. Este episódio é apenas uma porta de entrada para a exploração contínua do vasto e contexto universal. Inscreva-se para continuar esta emocionante jornada de descoberta.